Opa pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite pessoal, meu nome é André Souza, sou estrategista-chefe aqui do Ceará Finance. Hoje a gente vai bater um papo sobre um tema importante, que é como proteger seus investimentos no meio dessa crise toda. E para fazer isso eu vou estar aqui chamando o nosso convidado muito especial, que é o Sérgio Rolim, tá certo? Ele vai estar aqui participando com a gente. Esperando ele entrar aí. Opa Sérgio, tudo bom? Fala André, tudo bem? Eu não tava te ouvindo, cara. Tua boca tava se mexendo e tava no mudo. Eu acho que eu tô meio torto, né? Tá mais ou menos, tá. Deixa eu ver aqui. Legal. E aí, como é que estão as Beleza. coisas? Também. O povo tá conseguindo escutar? Vocês estão ouvindo direitinho, pessoal? Acenem aí no bate-papo, para ter certeza que o áudio está legal. O povo tá entrando. Pronto, estão ouvindo. Show. Podemos começar, Sérgio? Você que manda. Espera aí uns Eu 4 acho que talvez minutinhos. seja melhor esperar o pessoal entrar, porque a gente marcou às 18, né? De Isso. repente, de Tava repente começando o aqui pessoal quer. começando as apresentações. Pessoal, então, para deixar claro, as perguntas que a gente vai fazer aqui hoje para o Sérgio, elas foram embasadas no que vocês mandaram para a gente. Essa semana a gente postou um stories, né, com a abazinha de perguntas, perguntando as dúvidas que vocês tinham a respeito desse tema que a gente vai falar hoje, que é sobre proteção de carteiras no meio da crise. E aí a gente pegou as dúvidas que vocês têm e com base nelas a gente montou a entrevista para tirar a dúvida de todo mundo a respeito desse assunto que é muito importante, especialmente agora, né? Então, dentro aí de 3 minutinhos a gente está começando. A quem quiser, inclusive, pode acessar o Instagram Web, porque eu sei que às vezes ficar vendo no celular, né, fica um pouco difícil. Acesse o Instagram Web que dá para ver por lá também, tá certo? Só acessar lá o site do Instagram, fazer o login de vocês, que dá para ver do mesmo jeito. Bom, Sérgio, faltando aqui 1 minutinho mais ou menos, começar aqui as apresentações. Já tem Vamos aí lá. 18 pessoas online, beleza? Bom, Tudo bem, pessoal, pessoal? Boa noite. boa noite. Como eu falei, hoje a gente vai vir aqui conversar sobre proteção de carteira no meio dessa crise. Para falar sobre isso, a gente convidou o Sérgio Rolim. Ele é o nosso mentor aqui no Ceará Finance, acompanha a gente tem mais de um ano. Ele sempre ensinou muita coisa para a gente, sempre ensina. Ele tem muita experiência no mercado financeiro, tem mais de 15 anos aí no mercado financeiro, então já conhece bastante, já viveu muita coisa. É head da Liberta Investimentos também, aqui em Fortaleza, com o escritório de agentes autônomos. Então, não teria outra pessoa para a gente convidar para inaugurar a nossa primeira live do Ceará Finance. Então, muito obrigado, Sérgio, por estar aqui presente. Eu agradeço de verdade. Eu que agradeço, cara. O projeto de vocês é muito legal, muito bacana. Tenho acompanhado, bom, desde que eu fui lá na UFC, falei durante 5 horas seguidas, ninguém piscou o olho, então foi uma coisa muito interessante para mim. E, poxa, quero mais é que as coisas deem certo. Muito obrigado, Sérgio. Tá dando, tá dando. Então, Sérgio, para começar, queria fazer uma pergunta para ti.
A respeito da crise, né? Porque a gente viu o coronavírus, ele começou ali no final de 2000, do ano passado, né? Em dezembro. Em janeiro começou a ter uns casos ali pela Ásia e foi chegar aqui no Brasil só no final do carnaval. Então a gente tem um intervalo muito grande entre o início da doença e o início dos impactos dessa doença, né? O início da crise em si. E aí o que eu queria saber como vocês tinham lidado com o começo da crise, no início? Como é que era a visão de vocês no início da crise? Se vocês realmente imaginavam que o impacto que a gente está tendo hoje é realmente o que vocês pensavam ou não? Bom, quando você diz vocês, você diz o quê? Eu e a Liberta, ou eu, mercado financeiro? Você é liberto, você Só é pra... liberto. Tá, legal. Assim, não só eu, quanto assim, grandes gestores, talvez os maiores gestores do mundo, eles, assim, a gente demorou para entender o que ia acontecer, né? Porque o ser humano é muito ligado em padrões, né? Então a gente sempre quer estar achando padrão em tudo, né? Então uma coisa começa a acontecer uma, duas vezes, sei lá, toda vida que chove aparece formiga, então você já cria naquela tua cabeça que isso é um padrão, né? E nos últimos 12 anos, desde 2008 até agora, toda vida que o mercado caiu 5, 10%, quem não comprou nessa queda ficou arrependido, né? As pessoas estavam acostumadas a caiu, é hora de comprar, né? Então, assim, pegou muita gente de calça curta, eu inclusive, né? Assim, nas primeiras quedas, enfim, a bolsa estava 120, foi para 100 mil pontos, e aí você ficou, poxa, caiu o quê? Quase 20%, tá muito bom, né? Mas a gente demorou para entender o tamanho da crise, a gente achava no começo também que por o Brasil ser um país mais tropical, do clima mais quente, a gente ia sofrer menos, ou enfim, não ia ter tanto efeito. Mas assim, pegou muita gente porque ela quebrou um ciclo, né? Quebrou um ciclo de padrões. É verdade, é verdade. É uma coisa que a gente não estava esperando que acontecesse, né? Uhum. E hoje, depois de tudo isso que aconteceu, como é que você e o escritório estão enxergando atualmente a crise? Bom, o que é que a gente pensa, tá? Legal, a gente não esperava, mas claro, tínhamos proteções, né? As proteções funcionaram muito bem. Hoje a gente vê muita coisa boa sendo negociada a um preço muito bom, né? Seguro ficou muito caro, seguro de carteira. Mas assim, a gente vê empresas que não vão ser tão impactadas com essa crise, né? Saneamento, eu não estou falando da distribuidora, né? Não estou falando da Enel, estou falando da transmissora, aquela do Cabo Grosso lá, que vai na rodovia federal ali quando você está andando na estrada. Então, assim, esse pessoal tem um contrato bem seguro, é um contrato tipo take or pay, que o cara tem que pagar usando os cabos de transmissão ou não. Então, assim, essas empresas, elas teoricamente não vão sofrer nada, a não ser uma intervenção governamental para, enfim, dar uma ajuda na população mais carente, enfim, mais impactada, mas a gente vê tem muita oportunidade. É verdade, é verdade. É um momento de oportunidades mesmo. Mas nas últimas semanas, né, a gente viu que o impacto foi muito forte, muito rápido também. O Ibovespa, a gente está aí com um acervo de circuit break praticamente. Teve 2 circuit breaks em um dia, uma coisa que a gente não estava acostumado a ver. Então foi uma queda muito agressiva, né? Então, como é que vocês trabalharam, você especificamente, né, trabalhou para proteger a sua carteira nesse momento? Legal.
uma vez perguntaram para o Nassim Taleb, né, se depois de uma queda dessa você ainda compra seguro de carteira. Então, assim, a gente pode pensar que um seguro de carteira é como se fosse o seguro do seu carro ou da sua casa, né? Vamos imaginar que a sua casa acabou de pegar fogo, né? Mas você tinha um seguro e aí você comprou uma casa nova, beleza. Então, financeiramente, você está no 0 a 0, legal. Mas aí você vai deixar de fazer o seguro? Não, né? Porque foi isso que te salvou. Talvez só aconteça isso de novo, ou se acontecer daqui a uns 50 anos, mas o seguro é uma coisa que, enfim, te salva. Então, sempre tem que ter alguma estrutura de proteção na sua carteira, seja uma moeda forte, né? O dólar, por exemplo, a maior parte do dinheiro do mundo está em dólar, então mais ou menos 2/3 do dinheiro do mundo todo está em dólar, menos de 1% está em real brasileiro, então em reais, né? A gente tem proteções também com estruturas long and short, né? Com fundos long and short, que eles compram ações do lado e vendem de outro, venda descoberto. A gente pode pensar como se a pessoa pegasse emprestado uma ação e vendesse e depois entregasse a ação, né? Você consegue ganhar na queda. Só que, assim, as pessoas não ficam adivinhando qual é a queda, quando vai ser a queda, né? Então, por exemplo, eu posso comprar ações do Itaú e vender a descoberto ações do Bradesco. Se o setor bancário subir como um todo, o Itaú vai subir, o Bradesco você vai perder nessa posição, mas se cair também você está protegido. Então, é outra forma de proteção. Tem estruturas que não oneram tanto quanto você comprar um seguro de carteira, como, por exemplo, que a gente faz uma collar, né? Que é você vende uma opção de compra e compra uma opção de venda. Você fica protegido 100% da queda, quer dizer, você comprou uma ação a R$30 e ela foi para R$1, né? Se você tiver o seguro, você recebe os R$29 vezes a quantidade de ações, de opções que você tem, né? A gente tem também investimento em ouro, né? Sempre é importante ter alguma coisa em ouro. O ouro ele tem várias características interessantes, né? Primeiro, o ouro é um metal precioso. O ouro é uma divisa, enfim, você tem uma currency, né, que a gente chama, é uma divisa, né? Então você precifica ouro real, ouro dólar, e ele é um metal industrial, né? Então o ouro serve também na indústria. O ouro é bem multifacetado, né? É interessante ter alguma coisa de ouro, sim, especialmente para um ambiente inflacionário, né? Que não é o que a gente está vivendo agora, mas é interessante sempre ter alguma coisa assim. Assim, o que eu penso por exemplo, fazendo uma analogia, por exemplo, com o meio de transporte, tá? Vamos dizer que você tem um carro, tá? Só que o preço da gasolina começou a ficar muito caro e você decide comprar uma bicicleta, né? Então você tem a opção de ir para o trabalho de carro ou de bicicleta. Se o preço estiver muito caro, você vai de bicicleta. Se o preço estiver muito barato, você vai de carro, né? Então a carteira de ações é mais ou menos assim, né? Só que assim, se você, por exemplo, tiver ações de banco e ações de uma petroleira, assim, a Petrobras, né? Então o petróleo sobe, o banco não deve reagir tanto, mas a Petrobras deve dar uma melhorada boa, né? Quando o setor financeiro melhora, a Petrobras também não vai reagir tanto, mas os bancos vão subir. Então, a gente dá essa equilibrada no portfólio. Sempre equilibrando, né? Poxa, legal. Legal, Sérgio. E nesse cenário, assim, de crise, né, que a gente está vendo, quais seriam, então, desses daí, ou então de outros também, que você acha que seria, assim, um dos melhores para esse momento agora de instabilidade que a gente está vivendo?
Tá, melhores investimentos, é isso? Isso, para esse momento agora que a gente está tendo de crise, de instabilidade, né? Quais você acha que seriam, Tá. assim, um dos melhores? Assim, eu acho que o que pode se pensar, primeiro, para risco, né? Vai depender muito. Você tá investindo para um objetivo ou para comprar, sei lá, sua casa própria ou viver de renda, ou, enfim, quer que seja, né? Quer que seja, né? Existem veículos diferentes para te levar onde você quer. Então, mesma coisa no mundo real, né? Se eu quero ir daqui para próximo quarteirão, eu posso ir a pé, não preciso pegar o carro para ir. Mas se eu quiser ir daqui para uma cidade a 100 quilômetros, eu tenho que ir de carro, né? A pé fica um pouco inviável, né? Então, assim, a gente tem investimentos muito interessantes, por exemplo, no Tesouro, né? Tesouro Federal, Tesouro Federal. Tem algumas linhas que surgiram, nós da Liberta começamos a ofertar para os nossos clientes com IPCA+, quer dizer, você recebe uma parte da remuneração do que subir a inflação, então o dinheiro está sendo corrigido, mais alguma coisa pré-fixada, né? Acho que ouro é sempre interessante ter alguma coisa. A gente tem um produto chamado Certificado de Operações Estruturadas, que ele garante o teu capital protegido, né? Então, assim, haja o que houver, você vai tirar dele o que você colocou, pelo menos, né? Então, existem... e ele pode ser feito com várias estruturas. Por exemplo, eu mesmo fiz com um que é com a alta do S&P 500, né? Surgiu um agora com o próprio ouro, né? Que você ganha com a alta do ouro, mas se o ouro cair, muita gente não sabe, mas o ouro também pode cair. Muita gente vem me perguntando aqui, pô, mas se eu comprar ouro, eu sempre vou ganhar dinheiro. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Em períodos de grande expansão econômica, as pessoas param de comprar ouro, porque vale muito mais a pena você investir no negócio, né? Então, não é bem por aí, não. Mas é bom ter alguma coisa em ouro, sim, porque ele te dá uma segurança, né? É verdade. Ouro e dólar, né, sempre estão aí entre os top 10, o top 3 de ativos para proteção de carteira. E, inclusive, foi uma dessas coisas que muita gente perguntou no nosso Instagram, choveu dúvida a respeito disso. Quais desses dois seria o melhor, né? O ouro ou o dólar para proteção de carteira, né? Tá. Para responder isso, a gente precisa pensar uma coisa seguinte. O dólar não é um investimento, tá? O dólar é uma moeda, né? Então, assim, não existe dizer, vou investir em dólar. Isso não existe. Você vai transformar os seus reais em dólar. Ele é um meio circulante. Você não diz, vou investir no real brasileiro. Não faz sentido isso, né? Então, assim, é preciso distinguir o que é investimento e o que é o meio circulante, né? Qual é a principal, talvez, diferença do ponto de vista de proteção do ouro e do dólar, tá? Depois do acordo de Bretton Woods, que foi um acordo que quebrou, depois do acordo de Bretton Woods dizia o seguinte, eu só posso emitir o dólar a partir das reservas que eu tenho de ouro. Então, se eu emitia 100 mil dólares, é porque eu tinha 100 mil dólares de ouro em reserva, né? Então, esse acordo caiu por terra. E hoje, o lastro do dólar é simplesmente a confiança que o mundo tem no governo americano, né? Você não tem mais, para dizer assim, se todo mundo disser, olha,
vamos lá para o Banco Central americano trocar meus dólares por, sei lá, por outra moeda, ou, enfim, por ouro. Teoricamente, o Banco Central americano não vai conseguir pagar, porque ele, aliás, até vai conseguir, né, se ele imprimir mais moeda, mas hoje a questão toda gira em torno da confiança, né? Então, assim, o ouro não tem um Banco Central por trás, né? O ouro, o preço dele é do mercado. Então, se você tiver no dólar, claro, você tá talvez na economia mais forte do mundo, né? Você tem um Banco Central por trás que não vai deixar nem ele se desvalorizar demais, nem ele valorizar demais. Você diz, poxa, mas o real desvalorizou demais, né? Que ele não está olhando para a gente aqui. Pessoal, não, né? O americano está se lixando para a gente aqui, entendeu? A gente é, assim, 1% do PIB do mundo, talvez pouco menos de 1% do PIB do mundo. Então, o americano, o Banco Central americano, ele não tem muito interesse em controlar a taxa de câmbio para o Brasil, não. Mas se você olhar, por exemplo, a taxa de câmbio, ela é muito, muito, muito mais estável. Apesar os contratempos que a gente teve lá na Europa, né? O Brexit, a gente teve alguns partidos de extrema direita e às vezes extrema esquerda lá na Europa, a dívida pública de países europeus extrapolando o limite razoável, né? Mesmo assim, você tem uma estabilidade muito maior do que, por exemplo, com o real. É verdade. Eu acho interessante é que quando o pessoal pensa em proteção de carteira, a primeira coisa que vem é dólar e ouro, né? Na verdade, tem um mar de opções para você usar de proteção de carteira. Tem o long e short, tem várias coisas que a gente pode usar para proteção de carteira e muitas vezes as pessoas acabam não sabendo disso. Então é sempre bom dar aquela pesquisada para o povo saber, né? Assim, essa resposta a essa pergunta, se é melhor dólar ou ouro, pode mudar, sei lá, de hoje para amanhã, sabe? O mercado muda muito, né? Então, sei lá, hoje talvez pode ser que seja melhor dólar, mas amanhã é ouro. Cara, ninguém, assim, a gente tem que ir tateando, né? O que é importante é saber que as duas coisas, elas são, assim, teoricamente, elas são bem mais seguras do que o real, né? Que é onde você quer ir. É o que, vamos dizer assim, teoricamente existe de mais seguro. Então, faz sentido você ter alguma posição nesses dois ativos. O ouro é ativo, o dólar é meio circulante. Beleza, beleza. E pessoal, se alguém tiver aí alguma dúvida a respeito do tema, pode mandar aí, tá certo? Que vai ter gente anotando e passando aqui pra gente depois, para quando a gente terminar o bate-papo, a gente responde qualquer dúvida que porventura tiver. E, Sérgio, a respeito, já no contexto mais macroeconômico, né? Você acha que hoje tem algum sinal de recessão? Já temos sinais aí de uma possível recessão na economia? Não só no contexto global, mas especificamente aqui no Brasil, você acha que tem uma possível recessão a vir? Cara, não, tem vários, né? Tem vários sinais. Assim, na economia a gente tem indicadores que a gente divide em indicadores antecedentes, coincidentes e indicadores defasados, né? Os antecedentes, eles tentam prever como é que está o cenário econômico, que é, por exemplo, o que a gente chama de PMI, né, que é o índice de gerente de compras, né? Então, todo mês, essa empresa, às vezes é a Caixin, faz uma pesquisa com todos os gerentes da indústria, de serviços, para saber como é que, se eles estão comprando mais ou menos. Porque se
se o gerente de compras das indústrias, das manufaturas estão comprando mais, é sinal de que eles estão prevendo a aceleração no futuro. Se eles estão comprando menos, é que vai ter menos estoque, então vai ser... eles estão prevendo que vão vender menos, né? E assim, o que a gente viu, não só no Brasil, como no mundo todo, foi PMIs batendo recorde de baixa, entendeu? Coisa que nunca houve na série histórica, quer dizer... além disso, a gente tem confiança do consumidor, né? Hoje mesmo saiu a confiança do consumidor dos Estados Unidos e veio pior do que o esperado, né? Tá bem complicado. Desemprego também, que é talvez a última fase enfim, de um ciclo recessivo, já está... Os americanos estão com 26 milhões de desempregados só em 3 semanas, né? Você tem ideia o que é 26 milhões? É um pouco mais de 10% da população do Brasil. É muita coisa, entendeu? É muita coisa. Então, assim, a gente vê, outra coisa que a gente pode ver também é a inflação que não reage, né? A inflação pode ser pensada como uma coisa ruim pelo histórico do Brasil, mas a inflação mede também o nível de aquecimento da economia. Se tem pouca gente comprando, eu tenho pouca inflação, né? Porque as pessoas não estão indo atrás das coisas, né? E como a inflação está vindo muito baixa, é sinal de que a economia não tá pegando, né? É por isso que a taxa de juros está baixando tanto. O governo, o Copom está tentando de toda forma estimular a economia baixando a taxa de juros, tentando fazer com que haja alguma coisa de inflação para ele pensar, opa, não, a economia está andando de novo. É verdade, é verdade. Tanto que muita gente diz, né, que quando o Copom corta a taxa de juros, a gente vai sentir o efeito só mais lá na frente, não de imediato. E com base nisso, né, pouca gente comprando, a demanda lá embaixo, você acha que tem alguma possibilidade de, porventura, ter uma deflação ou inflação significativamente baixa, perto de zero, ou não? Olha, eu não excluo a possibilidade, não, tá? Não excluo a possibilidade. Assim, nós vamos ter muita gente, infelizmente, né? Vamos ter muita gente ainda desempregada no Brasil, né? As fábricas estão sem dinheiro, enfim, muita empresa quebrando, e quando quebra, todo mundo perde o emprego, né? Então, imagina que essas pessoas que perderam o emprego, elas consumiam, sei lá, R$ 2.000 por mês. Elas vão fazer de tudo para consumir menos, porque não tem mais renda, né? Vão tentar consumir, sei lá, 1.000, sei lá, 1.500. Então, isso vai gerar menos inflação, né? E possivelmente uma deflação, sim. Eu não excluo essa possibilidade. Há uma possibilidade real, e é por isso que o governo está injetando tanto dinheiro na economia, né? Se a gente lembrar, ano passado foi um vai e volta danado do Congresso para o Senado, para o Planalto, tentando passar a reforma da Previdência que ia economizar para a gente 900 bilhões de reais em um ano, né? Em um ano não, em 10 anos. As medidas que o governo tomou já nos primeiros momentos dessa crise são de 1,2 trilhão de reais. Então, quer dizer, ele jogou mais do que a reforma da Previdência vai economizar durante 10 anos em um espaço muito curto de tempo, né? Então foi muita coisa que ele jogou na economia para tentar reativar, e é claro que o governo tem esse medo também, né? A deflação é péssima para a economia. É verdade. Eu me lembro que, acho que foi na crise de 29, teve lá um momento lá deflacionário, e o governo fez medidas econômicas para
diminuir a inflação, só que o efeito era deflacionário, né? E aí piorou o cenário todo lá naquela época da Grande Depressão, né? De 1929. Mas, Hum. enfim, com base nisso, no que a gente conversou, dessa análise, não só aqui no Brasil, mas lá no exterior também, de investimento, de proteção de carteira, você acha que com base nisso, porque assim, a gente sabe que a crise hoje não é só no Brasil, né? Não é só o Brasil que está com isolamento social. A gente está vendo isolamento social nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, então está todo mundo parado, sem produzir, sem consumir. E diante disso, diante dessa crise, você acha que vale a pena investir no exterior agora ou não? Acho que sempre vale, sabe? É até uma discussão que eu estava tendo com o Bruno, se eu não me engano, hoje ou ontem. Enquanto a gente está aqui discutindo a reforma da Previdência, se FGTS é bom ou não, os caras lá fora estão discutindo será que a inteligência artificial vai nos substituir, né? Será que daqui a 10 anos vai ter um robô fazendo o que eu faço? Então, assim, eles estão muito na frente da gente. Assim, né? Não é uma década que eles estão na frente da gente. Eles estão na frente da gente uns 30 anos, entende? Se você quiser comprar uma ação de uma empresa de tecnologia no Brasil, você tem pouquíssimas opções, né? Que é o que vai, assim, que deve levar o crescimento econômico mundial daqui para frente, né? Lá fora você pode comprar ações, por exemplo, de uma Apple, Uber, você pode comprar da Netflix. Então, assim, eu acho que sempre vale a pena você pensar e ter alguma coisa no exterior, sim, porque, sem dúvida, eles têm mais, assim, solidez econômica, né? Se o dinheiro está melhor aplicado, né? Eu estava tem até uma observação de um dos nossos fundadores, o Stormer. Ele falou o seguinte: se você só corrigir pela inflação o Ibovespa do pico de 2008 para hoje, a gente deveria estar em 150 mil pontos, só corrigido pela inflação, né? Então, assim, cara, na verdade a gente perdeu, né? Quer dizer, 80 mil pontos é como se a Bolsa Brasileira tivesse perdido valor, né? A 120 mil pontos a gente ainda estava perdendo valor, quer dizer, não estava nem não estava nem corrigindo o valor monetário do dinheiro. Então, e lá fora você vê uma expansão fantástica. Então, aqui a gente ainda está caindo o que, 30%, lá eles estão caindo, já recuperaram mais da metade da queda, estão caindo talvez um pouco mais de 10%, né? Você vê, quer dizer, é diferente, sabe? O pessoal lá é mais, eu não quero dizer mais sério, não, mas é mais, assim, mais confiável, né? Quer dizer, imagina, poxa, lá o pessoal, problema do Covid aí, todo mundo preocupado e tal, aí aqui nosso presidente decide brigar com o ministro, pô, quer dizer, bom, não sei, cara, assim, eu sou muito mais, eu sinto muito mais confiança lá fora. Claro, não dá para também, vamos colocar meu dinheiro todo lá fora. Não, a não ser que você for morar lá fora, mas se você mora aqui ainda, seus gastos são todos em reais, não tem como você colocar tudo em dólar, né? Você precisa ganhar em real. É verdade, é verdade. E como é que o investidor que não é qualificado, o investidor profissional, os mais que não tem essas facilidades, como é que eles podem investir lá fora, né? Aplicar o seu dinheiro no exterior? Tá. Hoje em dia é muito mais fácil do que, por exemplo, há 20, 30 anos atrás, né? Porque sempre tinha um estigma que quem tinha dólares, quem tinha conta no exterior é porque estava fazendo alguma coisa errada, enfim, queria lavar dinheiro. Hoje não é bem assim, né? Você pode, inclusive a Receita reconhece isso, né? Você declara lá no seu imposto de renda bonitinho quanto de dólares eu tenho e tal.
E hoje em dia tem algumas corretoras americanas que aceitam brasileiros, né? Eu posso citar aqui a TD Ameritrade, a Interactive Brokers, que é a que eu uso, né? E eu posso te dizer da Interactive Brokers que ela aceita investidores a partir de $3.000, que hoje, com um dólar de 5,50, deve estar aí por 16.500, né? 17 mil reais. Véio. Então, com 17 mil reais, você já consegue abrir uma conta lá fora e ter uma exposição aí em investimentos no exterior. Legal, Sérgio, legal. E, Deixa eu só te interromper uma coisa, André. tá certo. Até para comprar ouro, tá? É interessante que você compre ouro já tendo comprado dólar, porque imagina, o ouro é cotado em dólares, né? É a onça Troy. Uma onça Troy, que são 50 gramas de ouro, hoje está custando, se não me engano, são $1.700, $1.707. Né? Imagina se você comprar, tá, vamos transformar isso aqui para real, e aí eu vou comprar o ouro a partir do real, né? Claro, se você não comprar o físico, né? Se você comprar o contrato, vamos dizer assim. Legal. Mas se você comprou ouro a partir do real e o real se desvalorizou, o ouro pode até ter se valorizado, mas você pode até perder nisso, porque você está correndo risco cambial. Então, o mais interessante seria ser ou fazer uma proteção, um hedge cambial, assim que comprasse o ouro, ou então você coloca o dinheiro lá para o dólar e compra ouro. É bem mais seguro. Interessante essa colocação, né? Que muita gente pensa que ou é ouro ou é dólar, mas na verdade, às vezes você precisa de dólar para comprar ouro, para manter. É legal, é legal. E nesse cenário assim de investimento no exterior, uma das perguntas que a gente recebeu aqui é se seria um momento oportuno para a gente comprar BDR ou as ETFs também, se esse momento agora pode ser útil comprar isso. Assim, eu sou um pouco contra comprar BDR. Primeiro, liquidez, tá? Liquidez é bem, assim, não é tão legal, né? Segundo, você vai estar incorrendo no mesmo risco que eu te falei do ouro agora. Quer dizer, por exemplo, vamos dizer que a gente compra uma BDR da Apple, né? Aqui no Brasil. A Apple pode subir 10%, mas se o dólar cair 20%, você perdeu dinheiro. Então, qual é a graça nisso aí? Acho que não... E ainda mais agora, né, que a gente está com um dólar tão alto. Eu acho que faz bem mais sentido, já que, bom, vamos lá, que hoje é bem mais fácil você ter uma conta em dólares, você abrir uma conta em dólares de investimentos e comprar a Apple lá, né? Primeiro, conta de liquidez. Então, assim, lá você piscou o preço na tela, você consegue vender. Aqui, talvez o último negócio, por exemplo, da Apple, da BDR da Apple aqui foi sei lá, R$35. Você vai conseguir vender lá 34 só, porque não tem comprador, né? Você não tem liquidez aqui. Lá não, lá você coloca uma ordem aí de 100 milhões, meu amigo, nem faz nem cócega, né? Um mercado enorme. Né? Só para você ter uma ideia, o mercado de Forex, o Breno que está nos assistindo aí, sabe muito bem disso. O mercado de Forex negocia todo dia 4 trilhões de dólares. Né? Só para você ter uma ideia, isso é mais de 2 vezes o PIB do Brasil no ano. Né? É o que o mercado de Forex negocia todo dia. Então a liquidez lá fora é absurda, absurda. Né? Você é outro bicho, assim, abre assim, explode a tua mente. Assim. Lá fora é o parque de diversões do investidor. Né? Aqui também tem muita coisa interessante, mas a liquidez lá fora é incomparável. Faz sentido isso, né? Uma coisa que muita gente não para às vezes e se toca disso, mas é verdade.
Sérgio, durante o nosso bate-papo a gente recebeu aqui uma pergunta, acho que foi inclusive do Breno, sobre o que você acha do setor aéreo, além do Warren Buffett ter vendido aí 60%, não, além do Warren Buffett vendendo suas ações, mesmo tendo caindo 60%. Então eu queria saber o que é que você acha do setor aéreo com base nisso. Legal, deixa eu só voltar um pouquinho aqui na parte da pergunta que eu não respondi sobre ETFs, tá? Eu acho ETF um negócio muito legal, principalmente para quem não quer se aprofundar tanto em alguma empresa específica. Por exemplo, em vez de comprar ações que dão dividendos, eu posso comprar o ETF DIVO11, né, que é o ETF de ações com dividendos na bolsa. Né? Em vez de comprar as 70 ações do Ibovespa, eu posso comprar o BOVA11, que com 70, aliás, acho que está R$80, eu posso comprar 70 ações diferentes. Então, assim, acho que é muito interessante. Agora, assim como ações e assim como qualquer instrumento do mercado, tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. Então, assim, imagina que se você, André, acabou de acordar, aí eu digo assim, cara, toma aqui um gole de cachaça. Você, pô, não, tudo bem, pode até ser que você queira, mas normalmente eu acho que você não vai estar muito interessado em beber assim que acorda, né? Com certeza não. Já sei lá, se for lá para as 10 horas sei lá, meia-noite, você já está meio, sei lá, entediado, querendo e tal, meu irmão, bora, eu tomo quanto você. Então, assim, tudo tem seu tempo pra gente, e assim, o mercado é feito de pessoas, né? As pessoas também têm o seu tempo, assim, tem um humor do mercado. Então, de repente você está querendo comprar um ETF que é cachaça quando o mercado está acordando. Então, o mercado vai rejeitar aquilo ali até não poder mais, né? Mas pode ser que tenha um outro tempo que seja mais interessante, né? Então, é importante a gente ter esse timing, né? Voltando à pergunta aí do Breno sobre as ações de aéreas, cara, assim, eu acho um setor que vai sofrer muito, muito mesmo. Talvez sofra até mais do que o setor de turismo, né? Porque o turismo você pode fazer de ônibus, enfim, você pode fazer turismo dentro do seu próprio país, enfim, de carro, sei. Mas aéreas vão sofrer muito. Primeiro, muita gente não conhecia o Zoom, né, cara? E muita gente não sabia o que era live. Enfim, gente mais velha está entendendo agora o que é live e vê que não precisa, por exemplo, pegar um avião lá para São Paulo para fazer uma reunião e depois voltar, pode fazer tudo por Zoom. Então, assim, isso vai machucar bastante as aéreas, sabe? Eu acho que o que o Buffett fez, eu nem sei, eu não posso nem comprovar se isso é verdade, porque eu realmente não li sobre isso, mas se ele realmente tiver feito isso, é pensando no horizonte de longo prazo, como é que esse setor vai estar, né? Será que as pessoas vão andar tanto de avião? Porque andar de avião, sim, eu acho que elas vão continuar andando de avião, né? Mas será que elas vão andar tanto? Será que as pessoas, por exemplo, reunião de negócios ou às vezes distâncias até menores, que hoje as pessoas estão percorrendo de carro ou de ônibus e estão vendo que é tranquilo também, não precisa do avião. Acho que vai ter um freio de arrumação, como se diz no Nordeste, né? Acho que vai ser um novo normal para a indústria da aviação. A indústria da aviação geralmente ela é muito, muito, muito endividada, né? Então, assim, se você pegar as dívidas de um balanço de uma empresa de aviação e colocar em qualquer setor, menos talvez o bancário, né? Mas qualquer outro setor, sei lá, você diz, pô, essa empresa está quebrada, bicho.
entendeu? Então, assim, é uma... Exatamente também, Breno, além do endividamento em dólar, né? Então, o dólar deu uma disparada, se bem que essas empresas, elas às vezes fazem um hedge cambial, mas parece que até o hedge cambial da Azul, por exemplo, falhou, né? Ela não conseguiu proteger tudo. Então, assim, realmente eu acho que empresa de aviação agora é assim, talvez um investimento de alto risco, né? Mas, como o Breno está dizendo aqui, concorrência predatória. Exatamente. A concorrência predatória, e não só nesse setor, como em outros setores, vão haver empresas que ficarão pelo caminho, né? E assim, isso é notícia boa para quem sobreviveu, né? Porque você vai ter menos concorrente depois, né? Nós vamos ter um cenário muito propício para oligopólios e monopólios se formarem, né? Porque você vai ter concorrentes extremamente enfraquecidos. Por exemplo, vamos lá, no Brasil o que é que a gente tem? Tem Azul, TAM e Gol, né? Imagina, por exemplo, a TAM pede falência. Pô, a Azul e a Gol tinha que dividir por 3, agora tem que dividir por 2 só. Então, pode ser que isso compense alguma coisa. Mas, enfim, e não, eu não estou falando só de aviação, não. Eu estou falando, por exemplo, indústria. Imagina o cara que produz liga metálica, né, para fabricação de carro, de roda, de trem, enfim. Esse cara tinha 5 concorrentes, agora vai ter 3, né? Ele tinha que dividir por 6, agora por 3. Então, o mercado potencial dele dobrou, né? Então, assim, tem esse fato também. Assim, não é tão simples, né? São muitas variáveis, Muitas variáveis. É verdade. Outra pergunta que a gente recebeu aqui, Sérgio, é se você acredita que esse market dislocation vai proporcionar boas opções de mercado, tanto private quanto public equities. Claro que sim. Eu acho que assim, só para quem não entende, private equity são empresas de capital fechado, né? E public equity são empresas de capital aberto na bolsa, enfim. Eu acho que para private equity a coisa fica um pouco mais complicada, né? Porque num cenário como esse, assim, instintivamente as pessoas querem ficar com mais dinheiro e ter mais liquidez. Elas querem que, se precisarem, elas tenham mais dinheiro assim que precisarem, né? E o private equity tem infinitamente menos liquidez do que uma empresa de capital aberto, né? Então, assim, eu acho que o investimento em private equity, eu acho que ele não tende a andar tanto quanto de empresas de capital aberto, né? E claro, vai haver um deslocamento nas preferências do mercado, né? Quer dizer, antigamente o que é que a gente tinha? Quais eram os drivers, né? O Brasil é o celeiro do mundo, o Brasil produz minério de ferro para o mundo, tem a Petrobras aí, que tem um petróleo, mas não é um dos melhores do mundo, mas tem o petróleo. E a gente tem os bancos que mais ganham dinheiro no mundo, né? Hoje, o que a gente tem? Bom, lá fora o pessoal vai desacelerar, a gente já sabe disso, né? Então, o pessoal que exporta deve sofrer um pouquinho, apesar do dólar estar mais barato, o dólar estar mais caro, né? É melhor para a exportadora. Mas as pessoas vão tender a investir em coisas mais seguras, tipo uma empresa de saneamento, uma empresa de transmissão de energia, uma empresa que tem contrato com uma entidade pública e que ele está totalmente resguardado ali. Então, essas empresas elas tendem a sofrer bem menos.
É verdade. Até porque a gente nunca vai deixar de consumir energia, nunca vai deixar de comer. Então, nesse momento, todo mundo realmente sempre procura aquilo que sabe que vai ter uma certa continuidade no futuro. Sabe que, independentemente do que acontecer, o povo vai continuar comendo, vai continuar utilizando energia. Faz sentido, Sérgio. Outra pergunta que a gente recebeu aqui é se no cenário atual brasileiro, com Covid-19, mais o aumento da crise política, pode-se imaginar uma piora aí da cotação cambial, da cotação do dólar, ou seja, uma desvalorização do real, né? Acho que foi isso. Aham. Tá. Assim, pessoal, eu falo isso para tanta gente que eu não sei se, acho que talvez metade de vocês já escutaram isso. Mas o mercado é o ambiente das pessoas mais inteligentes do mundo. As pessoas mais inteligentes do mundo trabalham no mercado. Então, assim, elas já pensaram nisso. Tá? O que a gente pensa, eles estão muito na frente da gente. Assim, eu acredito que a questão do dólar, ela já está precificando não só a situação atual, mas uma possível situação no futuro pior do que a atual, entende? Então, se a gente tiver alguma coisa melhor do que estão se esperando os pessimistas, a gente tende a ter uma melhora no dólar aí. Acho assim, é muito difícil fazer previsões para o dólar, né? O dólar, assim, é a variável que é mais difícil acertar, mas a gente viu, por mais que, se você pegar o dólar do impeachment da Dilma em 2016 e trouxer para hoje, corrigido pela inflação, chuta quanto é que deveria estar o dólar? No máximo 3 por aí. Não. Se eu pegasse o dólar da Dilma, lá do 2016, para agora, o dólar devia estar em R$ 7, só corrigido pela inflação, entendeu? Então, assim, a gente meio que vivia no 7,32, exatamente, Breno, valeu. Então, assim, a gente estava vivendo no paraíso e não sabia, né? A gente achava o dólar R$ 4 caro, enfim. Mas, assim, o que é que a gente tem no mercado? A gente tem um movimento muito, muito, muito rápido, que a gente chama de overshooting, né? No dólar, uma subida muito rápida. Então, assim, imagina que você é um investidor, um mega investidor, que comprou $1 bilhão, trocou $1 bilhão por dólares, quando o dólar em 4, sei lá, R$ 4. O dólar agora está a 5,50, então você já está ganhando aí 50, 30 e poucos por cento, 40% talvez, só no teu investimento em dólar, né? Se você tiver investido em outra coisa lá fora, está ganhando até mais. Então, assim, para você estar ganhando isso tudo, e não faz muito tempo não, o dólar estava nesse preço acho que em janeiro, né? Então, assim, você está ganhando 30 e poucos por cento, quase 40, e em 4 meses. Cara, isso é muita coisa. Isso é muita coisa, em qualquer lugar do mundo. Então, esses caras que compraram dólares começam a pensar, pô, já subiu demais, cara, eu preciso vender alguma coisa. Então, até para uma zeragem, tipo, para o pessoal realizar lucro, começa a fazer sentido uma queda no dólar, sabe? Por mais que a gente saiba que fundamentalmente ele deveria estar um pouco mais alto, né? Outra coisa que também faz sentido numa queda no dólar, né? Imagina o dólar 50. Você tem produtos nacionais e você tem produtos importados. O produto importado ficou 50% mais caro. E o nacional continuou o mesmo preço. Tá, qualidade não é essas coisas
está tendo uma renda menor, cara, tchau produto importado, vamos para o nacional. Isso também é uma coisa que faz o dólar, não tem muita procura por dólar, as pessoas vão parar de importar. E do outro lado, imagina que você é um cara que compra produtos do Brasil, né? Você teve um desconto de uns 30% na tua matéria-prima que tu comprava. Então, o negócio que tu comprava por 100 hoje está por 70. Como, por exemplo, minério de ferro ou papel, né, celulose, enfim, o cara lá fora está com desconto. Então, é mais um incentivo para quem tem dólar trocar por real para poder comprar aqui. Então, assim, acho que no longo prazo, difícil, mas há fundamento para o dólar subir até mais, mas no curto prazo eu acho que houve um exagero, né? A coisa tende a ser um pouco mais cadenciada, e não estou dizendo que vai haver, né? Mas na minha opinião é mais provável que haja uma queda no curto prazo. Né? Uma certa desvalorização, então, no curto prazo. Uma valorização do real e desvalorização do dólar. Tá, certo. Mais uma pergunta, tá certo, Sérgio? A última, que o tempo já está um pouco curto, mas hoje o ministro Paulo Guedes afirmou que manterá o teto dos gastos. Como haverá um estímulo na economia se o governo não possui a capacidade de gastos? O ministro Paulo Guedes estava falando de política fiscal, tá? O que a gente está falando aqui é de política monetária. São duas coisas um pouco diferentes, né? Elas são complementares, mas são diferentes. Fiscal é exatamente isso que o ministro Paulo Guedes falou, que é você controlar as receitas e despesas, como o orçamento de casa, ou enfim, de uma empresa. Isso é política fiscal. A política monetária é você controlar a quantidade de meio circulante que existe no país, tá? Então, o que é que o Banco Central vai fazer? Sem mexer nos gastos do governo, ele vai colocar mais dinheiro para as pessoas usarem. Por que que isso tende a fazer com que a economia retome? Porque, imagina, no teu negócio, se você tem uma empresa, sei lá, uma padaria, né? E o teu negócio rende 15% ao ano. Antes você tinha que pegar um empréstimo a 10%. Hoje você pega 5%, você vai ter um incentivo a mais de pegar empréstimo, né? Não só isso, os bancos, uma das maiores medidas que foi tomada pelo Banco Central foi a diminuição do compulsório bancário, né? Então os bancos conseguem multiplicar o dinheiro que está lá dentro de uma forma, multiplicar mais o dinheiro que está lá dentro. Então, claro, às vezes o dinheiro imposta lá no banco, né? Mas teoricamente o banco era para repassar isso para a economia, né? Show. Se a gente tem 1 minuto e meio restante, você gostaria de encerrar falando um pouquinho de você e da Liberta, os diferenciais de vocês? Sim, sim. Bom, pessoal, obrigado por nos escutarem até aqui, tá? É um prazer estar em contato com todo mundo. Nós somos da Liberta, aqui de Fortaleza, né? A gente atua em toda a região norte e nordeste, né? Somos oficialmente 9 até agora, né? 9 assessores. Um dos nossos grandes diferenciais aqui é que a gente gosta muito de informar os nossos clientes, né? Para a gente é muito mais importante ensinar a pescar do que dar o peixe pronto, né? É um pouco mais trabalhoso, é um pouco mais demorado, mas eu acredito que com o tempo isso gere mais frutos, né? Tanto, assim, eu costumo dizer enfim, quase todas as relações que eu tenho, né? Eu digo, olha, eu quero que você esteja comigo porque você quer e não porque você precisa, né?
Então, essa é a grande. Opa, pessoal, caiu aqui, acho que esgotou. Opa, Sérgio, tudo bom? Acho que Opa, caiu André. aqui, acho que tem limite de tempo, eu nem sabia Ah, dessa. tá. Tá. Não, bacana. Então, mais a mensagem final mesmo, né? Dizer que todos estão convidados a conhecer aqui a Liberta. Nós estamos na Avenida Pontes Vieira, 2340, 10º andar, sala 1016. Nós realmente somos muito interessados em conhecimento, né? Nós acreditamos que conhecimento é muito mais importante do que dinheiro. Então, se você quiser aprender mais, ou enfim, se você gosta de mercado financeiro, quiserem se comunicar, por favor, a gente tem o nosso canal do Ceará Finance, que eu estou fazendo alguns vídeos aí junto com o Israel, que também fez um vídeo de fundos imobiliários. A gente vai ficar um pouco mais ativo aí. E a ideia é essa, né? A ideia é realmente abraçar o norte e nordeste do Brasil. Acreditamos que a gente consegue fazer um trabalho muito, muito bom, com diferencial competitivo. Acredito que a gente consegue trazer muita qualidade aqui para o sistema, para o mercado financeiro. Muito obrigado, Sérgio. Já visitei algumas vezes aí a Liberta e realmente o time é sem igual, é excepcional mesmo. Queria agradecer em nome do Ceará Finance pela sua participação. Eu tenho certeza que assim como para mim foi, para todo mundo que assistiu, foi uma aula. Toda vez que a gente conversa é uma aula, a gente aprende sempre. Então, muito obrigado por ter participado, foi muito bom. Obrigado aí por ter inaugurado, né, as lives do Ceará Finance. Muito obrigado, Sérgio. Valeu, meu amigo. Um abração. Obrigado a você. Obrigado. Obrigado, viu, pessoal, que assistiu. Se vocês gostaram, dá uma olhada lá no canal no YouTube. Tem um monte de vídeo, inclusive com o Sérgio, umas videoaulas sensacionais. A gente está também lançando aí toda semana na nossa newsletter. É só acessar lá o link na nossa bio para fazer a inscrição, tá certo? Muito obrigado. Valeu, Sérgio. Valeu, Valeu, pessoal. Boa pessoal. Um noite. abraço. Obrigado.